Olá, meu nome é Jaqueline Carvalho, sou violeira e cantora e hoje venho aqui contar para vocês um pouquinho sobre a história, a origem da viola caipira, sua evolução técnica tanto na música caipira quanto na música instrumental. Conhecido como viola caipira, viola brasileira, viola de queluz, viola sertaneja, dentre tantas outras denominações, a viola nos dias atuais faz parte da cultura brasileira em vários territórios do país. A viola tem a sua origem na viola de mão portuguesa. Foi trazida pelos colonos ao Brasil e foi muito utilizada pelos jesuítas na catequização dos índios. O interessante é que um padre jesuíta, ele aprendeu sobre a cultura dos índios, né? Aprendeu sobre a sua língua e aprendeu o ritmo que os índios ali dançavam, né? Dizem que um dos ritmos eram o cururu e o cateretê. Então ele pegava passagens bíblicas e utilizava nessas músicas para fazer com que os índios ali entendessem as mensagens bíblicas. Interessante que a viola, ela vem de origem também de um instrumento chamado alaúde, que foi o primeiro instrumento de cordas dedilhadas com braço. Esse braço aqui que a gente conhece hoje, né, que tem as escalas, onde a gente pode executar, né, através da mão esquerda aqui, a gente apertando emite uma nota, né? Interessante que a viola, a nossa viola que a gente conhece hoje, mantém essas mesmas características de 5 pares de cordas. No século XIII, tivemos a guitarra latina, que apresenta a forma essencial da viola também, que a gente conhece hoje. E através de muitos estudos, né, hoje em dia a gente tem muitos fabricantes de viola artesanal. Existem vários tipos de escala semi-abaulada, alguns luthiers também fazem uma escala um pouco mais curta para dar uma afinação em Fá. E o interessante é que a viola ela possui várias afinações. Ela pode ser afinada em Rio abaixo, Rio acima, pode ser afinada em cebolão em Ré ou em Mi, e também a afinação boiadeira. A evolução do instrumento viola. A viola na música caipira teve a sua primeira fase, que foi de 1929 a 1944. É a fase da música caipira, onde ocorre a primeira gravação de um disco pela dupla Mariano e Caçula. Foi a primeira moda de viola gravada, que se chamava Jorginho do Sertão, a composição de Cornélio Pires. Cornélio Pires foi um grande defensor da música raiz, da música de caipira. Dizem que na época ele enfrentou grandes desafios para poder gravar esses discos. Dizem que ele tirou o dinheiro do próprio bolso e saiu pelo interior, né? Dizem interior de São Paulo, e ele teve muito sucesso em suas vendas. Tanto que o diretor na época, acho que da gravadora, ficou surpreso com o número de cópias que ele tinha conseguido vender. A segunda fase dentro da música raiz ocorre em 1940 e meados de 1960. É dada por um período de transição, onde a música sertaneja passa a incorporar outros instrumentos, como a harpa, o acordeon, instrumentos que não faziam parte da música caipira, porque a música caipira tradicionalmente eram só viola e violão. E nessa fase são incluídos outros ritmos, como a guarânia e a polca paraguaia. Um exemplo de gravação de guarânia foi a música Índia, que era uma música de origem paraguaia. O compositor José Fortuna fez uma adaptação para a música brasileira e ela foi gravada por Cascatinha e Inhana, num de seus LPs. E também nessa época houve a inserção da música campeira e também o ritmo do pagode. Dois artistas que a gente pode destacar nessa época de grande notoriedade é a dupla Tonico e Tinoco, que cantavam em duetos de terças e sextas, acompanhando-se geralmente 2 violas, ou uma viola e um violão. Eles se apresentavam muito em circo essa época. Os circos iam passando pelas cidades e nessa época tinha apresentação de duplas caipiras, e eram duplas muito renomadas pela época. Isso é muito interessante, que a música sertaneja de raiz também tem a sua história junto com o circo. Um artista de muito destaque
Existem muitos violeiros bons, mas eu acho que esse com certeza desenvolve um papel fundamental e deixou uma contribuição muito grande para a viola e para a música raiz, que é o mineiro José Dias Nunes, conhecido como Tião Carreiro, artista esse que atingiu grande projeção no segmento sertanejo como cantor, compositor, intérprete, arranjador de viola e grande instrumentista. Não só se destacou como violeiro, mas como também pelo timbre de sua voz, que era um timbre muito único, um timbre muito bonito. Tião Carreiro é muito conhecido por ser o criador do ritmo pagode, que era um entrosamento da viola com o violão. O violão faz a base com um ritmo chamado cipó preto. Existem várias variações do pagode hoje, e interessante que cada violeiro tem a sua identidade ao tocar o pagode. E nas gravações de pagode, o Tião Carreiro teve a oportunidade de conhecer um grande violeiro chamado Bambico, que fez muito de suas gravações em estúdio. Tião Carreiro também teve uma dupla junto com o Pardinho, uma dupla de grande destaque. Gravaram muitos sucessos. O Tião Carreiro conheceu o Pardinho cantando em um circo. Ali, o Pardinho era ajudante braçal e cantava nas horas de folga. Passaram a cantar juntos com o nome Zé Mineiro e Pardinho. 2 anos depois, a convite de Carreirinho, mudaram-se para São Paulo. Era maio de 1956. Vou fazer uma demonstração de como é o ritmo do pagode tocado na viola. Também vou tocar aqui 3 solos gravados por Tião Carreiro. Embora, desde o surgimento do segmento sertanejo no final do século XX, tenha sido a música sertaneja cantada a que predominou na gravação dos vídeos, acredita-se que o caboclo, lá na sua lida diária com a roça, na época já compunha as suas músicas instrumentais, né? Provavelmente inspirado ali no seu cotidiano, na natureza, no canto dos pássaros. Mas, de fato, o primeiro violeiro que veio a gravar um trabalho inteiramente instrumental foi o Zé do Rancho. Zé do Rancho foi responsável, no ano de 1966, pelo primeiro LP inteiramente instrumental de viola caipira. Depois de Zé do Rancho, provavelmente só em 1976 haveria outro disco instrumental de viola na vertente popular, gravado pelo próprio Tião Carreiro, no LP É Isso Que o Povo Quer, gravado pela Chantecler. Logo depois, em 1979, Tião Carreiro registra mais um instrumental. Aliam-se nessa vertente popular outros inúmeros violeiros, como Bambico, Theo Azevedo, Gideão da Viola, Nestor da Viola, Zé do Coco do Riachão, Helena Meirelles, dentre outros, e que após a iniciativa do Zé do Rancho e Tião Carreiro, mais tarde vieram a lançar discos inteiramente instrumentais.
Em meados dos anos 70 é que aparecem importantes violeiros como Renato Andrade, Almir Sater, Tavinho Moura, Roberto Correia, Paulo Freire, Ivan Vilela, Fernando Degg, dentre outros, que seguiram adiante nessa investida e deram realmente corpo ao que se pode chamar de apropriação culta das matrizes caipiras, unindo em suas obras os universos da música caipira e as esferas da música erudita. Nessa época, é muito interessante notar o trabalho que o Renato Andrade fez, que ele foi o violeiro que levou a viola para os palcos, né, para os teatros. O Renato Andrade teve esse cuidado com a viola, né, tocando clássicos, né. Muita gente deve conhecer aquela volta ao mundo que ele faz na viola, né, mostrando como que a viola seria, né, tocado em determinados países. É muito interessante essa apresentação dele. Vocês podem conferir aí no vídeo. Interessante também destacar o trabalho do Almir Sater. Almir Sater, que além de violeiro também era cantor, gravou um disco lindo instrumental, chamado Instrumental 1 e Instrumental 2. A sua técnica é muito particular e muitos violeiros vêm depois, na nova geração, se inspirando em Almir Sater. Interessante é que o Almir Sater ele fez o papel de ator. E com isso, a viola ganhou grande notoriedade e passou a ser tocada também pelos jovens. Temos então, nos anos de 1980, uma nova leva de músicos responsáveis pela formação de um novo ciclo musical. Eles trazem uma nova maneira de ensinar e aprender a tocar viola, por meio de uma nova linguagem musical que envolve, além da viola caipira, outros gêneros musicais com os quais o aluno terá contato nas escolas de música. Ocorre nesse momento também uma grande corrente que tende para a música instrumental de viola. Isso acontece por meio de uma larga produção de novos modos de ensino para violas, antes inexistentes, mas que agora vêm sendo publicados. Esse caminho que liga a viola à música instrumental acaba modificando de maneira considerável o panorama que a rodeia. Interessante que a viola instrumental ela vem encaminhado por um lado que se permite novas técnicas e além da música caipira, também hoje em dia encontramos exímios instrumentistas tocando jazz, tocando música erudita, tocando rock clássico, o que mostra que a viola ela é um instrumento que pode abranger, que permite mais possibilidades. Não se trata a um instrumento que está limitado somente à música caipira. Lógico que devemos respeitar a história dos grandes violeiros da música sertaneja, da música de raiz. Mas também podemos olhar e ver que a viola pode dar esse avanço técnico. Quero aqui destacar alguns nomes da viola contemporânea, que vem trazendo um trabalho muito notável. Quero citar aqui Arnaldo Freitas, Marcos Biancardini,
cantinho. Fernando Sodré e Neymar Dias. Esses músicos são da nova safra. Eles vêm desenvolvendo novas técnicas, novas possibilidades de composições e são reconhecidos pela sua forma de tocar e de interpretar. Interessante também é que dentro das duplas caipiras atuais, muitos têm criado variações de pagodes diferentes. Um exemplo disso temos a dupla Lucas Reis e Tássio, que ficaram muito famosos pelas variações de pagode que eles criaram. Temos também o duo Zirarós, que é o Felipe Rezende e o Bruno Takashi, que também desenvolvem uma técnica de tocar muito bacana. E dentro das duplas caipiras hoje em dia, eu gostaria de citar aqui também o Thiago Viola, Carlos Lima, o Thiago que tem uma técnica de mão direita incrível tocando, e também a dupla Marcos Violeiro e Cleiton Torres. Hoje em dia temos muitas duplas também que defendem a bandeira da viola e a bandeira da cultura caipira, não deixando essa tradição morrer e dando continuidade. Vale destacar que a viola também vem desempenhando um trabalho incrível nas mulheres que vêm tocando. Temos um grande exemplo da viola sendo tocada por uma mulher com a Helena Meirelles, também a Inesita Barroso, grande defensora da música raiz, e também temos a Juliana Andrade, a Adriana Farias, dentre tantas outras violeiras que vêm aumentando cada vez mais nessa nova safra, mostrando que a mulher também está inserida na música de raiz e na viola brasileira. Viola como patrimônio cultural do Estado. O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais celebrou o reconhecimento da viola no dia 14 de junho de 2018 como símbolo cultural, patrimônio sonoro e imaterial de Minas Gerais. Olha só como é interessante esse reconhecimento que o Instituto dá para a viola, pois a viola é um instrumento muito tocado em Minas. Temos vários estilos de acordo com cada região, temos várias maneiras que a viola é fabricada no estado de Minas Gerais. A ligação do instrumento e as tradições em todo o território mineiro levou o Instituto a elaborar um dossiê apresentando ao Conselho Estadual de Patrimônio Cultural de Minas Gerais. O instrumento português que chegou ao Brasil no período da colonização foi tão bem acolhido em Minas que ganhou nomes, formatos, técnicas de fabricação e maneiras de tocar completamente diferentes.
aí, pessoal! Esse foi o meu workshop sobre viola caipira, sua origem técnica e evolução. Quem quiser acessar minhas redes sociais é Jaqueline Carvalho Violeira. E também quem quiser conhecer o meu duo, eu formo uma dupla, né? Ou também chamado de duo com o meu pai. É só você acessar lá, Evaldo Carvalho e Jaqueline. Também quero agradecer a equipe de imagem e som que fizeram um trabalho maravilhoso. É isso aí, pessoal. Até mais!